Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Hoje vamos seguir naquela parte de antropologia falando de cultura popular e cultura erudita. Como que esses termos se articulavam, essa é uma palavra boa, se articulavam dentro da sociedade. Essa parte erudita da cultura formal, da cultura escrita e a cultura popular, a tradição oral, mitos, lendas, crenças. Enfim, eu vou ler aqui uma parte do livro para vocês. Quanto ao termo popular, também não é diferente, tem origem na sociedade europeia, entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. E aí, só para falar dessas idades, né, da Idade Média, por exemplo, que a gente tinha lá os feudos, os senhores feudais, que eram os donos de toda a produção daquele feudo ali. E daí tinha a igreja que controlava também. E isso não mudou tanto de um tempo para cá, por mais que a igreja tenha perdido um tanto do seu poder, ela ainda tem muito poder aquisitivo e poder de influência sobre as massas. E aí quero trazer um pouco dessa leitura pra gente entender melhor o que do passado ainda ecoa no presente hoje. Esse termo popular surgiu no interior de um processo político mais abrangente, a formação dos estados nacionais. Nesse período, a sociedade era uma hierarquia constituída pelas classes do clero, a aristocracia e dos plebeus, comerciantes, artesãos, camponeses, a classe mais baixa da sociedade e trabalhadora. E havia vários mecanismos de dominação criados pelas classes dominantes, em especial pelo clero. O rei, por exemplo, era coroado apenas mediante o reconhecimento da igreja quanto ao seu direito divino de governar. Da mesma forma, o sistema tributário obedecia à hierarquia social, e nesse caso, os camponeses eram os mais penalizados com impostos, né? A terra não pertencia a eles, mas aos nobres, e eles pagavam pesados impostos, além de entregarem parte considerável da produção de alimentos para esses nobres. Assim como ocorria na política e na economia, o conhecimento formal escrito estava nas mãos de poucas pessoas. Vale destacar que nessa época a maioria da população era constituída por pessoas não letradas. Então era um conhecimento que ficava à parte da população, que era de apenas acesso para a cultura dominante, nobres e clero. O acesso aos textos escritos, tanto filosóficos quanto literário, era restrito, concentrado em poder do clero e da alta aristocracia. Tratava-se de uma forma de controle. Né? Tu manter o conhecimento à parte da população, porque conhecimento é poder, e aí as pessoas ficavam alienadas, muito com medo, com muitas superstições naquela época. Vale lembrar que nessa época também vendiam o perdão, vendiam um lugar ao céu com as indulgências. Então pensa o quanto a igreja não enriquecia com a ignorância do povo. Em decorrência das relações de poder estabelecidas na sociedade europeia, a cultura erudita se consolidava como oficial, enquanto a outra cultura, a popular, passava a ser classificada de forma pejorativa sob esse termo popular. As preocupações com a cultura se voltavam ao conhecimento dito erudito das classes dominantes, colocado em oposição aos saberes dos estratos sociais considerados incultos e, portanto, inferiores, ou seja, eles menosprezavam o conhecimento popular. A imposição de valores culturais partia das classes sociais mais abastadas. O próprio registro de manifestações de caráter popular, num período em que a base de transmissão do conhecimento formal era escrita, passava pela intermediação daqueles que dominavam a linguagem, em detrimento das expressões essencialmente orais. Então eles procuravam sufocar as manifestações populares. Ocorre que se a cultura dominante era formalizada e registrada em livros, a cultura popular apresentava algumas características peculiares. Inicialmente, o camponês tinha conhecimento a respeito dos ciclos da terra, das estações e dos impactos desses ciclos e estações sobre as colheitas.
tratava-se de um saber transmitido oralmente e voltado à experiência cotidiana. Em contrapartida, o conhecimento erudito com forte base filosófico greco-romana era mais abstrato, produzindo conceitos para explicar a realidade. E aí, esses conceitos que eu falo bastante aqui nesses vídeos sobre leis universais de percepção e cocriação da realidade, sempre foi deixado apartado da população no geral para que eles continuassem mantendo a realidade, dominando a realidade, dominando a mente das pessoas a seu bel prazer, né, a seus interesses próprios. E aí eu coloquei aqui como esses camponeses tinham conhecimento dos ciclos da natureza, as mulheres tinham conhecimento da medicina da natureza e eram consideradas bruxas porque usavam magia, usavam palavras, expressões, dança para curar as pessoas. E isso era visto como heresia, né? Porque o clero sabia que essas mulheres concentravam um grande poder de conhecimento, uma sabedoria ancestral, e tinham como seu veículo o corpo uma maneira de canalizar o divino, e eles decidiram sufocar, reprimir essas mulheres para que eles fossem o único porta-voz de Deus na sociedade, os únicos com o poder, o controle para tal. E aí eu anotei aqui dessa parte que eu li do livro. O paganismo e a sabedoria ancestral foram sufocados pelo clero em nome do poder e controle. Conhecimentos populares, tais como os ciclos da natureza e do plantio ligados a herbalismo, cura com as mãos e outros saberes de mulheres medicinais, além de quaisquer opiniões contrárias à igreja, foram considerados heresia, seguidos por perseguição e condenação, e muitas dessas resultaram na queima das bruxas. O conhecimento intuitivo que carregavam foi pejorativamente acusado e inferiorizado, utilizando do termo bruxaria, que nada mais era a magia natural aplicada por witches, do inglês antigo, que significava mulher sábia. E depois desse tempo de Inquisição foi começado a se divulgar esse termo bruxa num termo pejorativo para mulheres que praticavam a bruxaria, ou seja, eles demonizaram esse sentido da magia. Lembra que eu falei já no outro vídeo de magos brancos e magos negros? A única diferença é que magos negros atuam pelo interesse próprio, sem levar em consideração o divino. Eles colocam a magia como um egoísmo. Por exemplo, a magia que a igreja usa pode ser uma magia negra também, para se manter no poder. E a magia branca seria a magia que é feita a serviço ao bem do todo, de todos nós. Com esse nível de consciência, né? Cada vez mais alto nível de consciência, cada vez mais poder mágico a pessoa tem, e daí cada vez maior também é a responsabilidade de servir ao bem do todo. E é isso. Tenho mais uma parte para falar aqui, que nessa época também, e depois ainda quando a sociedade se seguiu pelas grandes navegações, e aí teve ali a formação das colônias, nesse colonialismo a gente também tinha esse campesinato, a gente tinha esses camponeses, e aí a gente tinha dos senhores feudais pra cá no Brasil, a gente teve esses capitães, né, esse coronelismo, esses donos de capitanias hereditárias, quando eles vieram para cá, colonizaram e dividiram as terras e começaram a produzir café, cana-de-açúcar, etc. E aí a gente vê que desde lá os moldes da sociedade brasileira se pautaram nessa troca de favores, de apadrinhamento, ou seja, se tu era um mestiço, tu queria, para se dar bem, né, para ter mais status social, para ter direito a certos privilégios, tu gostaria de ser apadrinhado por um coronel.
E daí rolava muito essa parte de troca de favores. E disso que ainda segue nessa sociedade hoje, que a gente tem essa coisa de querer buscar aceitação, de buscar pertencimento, validação externa, tem raízes aí também, porque fala muito sobre essa necessidade de validação externa e pertencimento, né? Eu anotei aqui, guiados por uma vontade de possuir um status social, um status quo, fazer parte de uma bolha de privilégios. E isso a gente ainda vê hoje na sociedade, que se traduz em tratar melhor, fazer favores para alguém que é mais abastado financeiramente, que tem mais dinheiro, querendo receber algo em troca, tratar bem a pessoa porque ela tem mais dinheiro. E isso é algo que a gente vê que tem raiz nessa parte ainda, lá no colonialismo. E é isso. No vídeo de hoje eu esclareci esses aspectos. O que tu acha? Tu acha que ecoa muito ainda na sociedade hoje, nos nossos comportamentos, esses acontecimentos passados, né? Lembrando que tudo na natureza é cíclico, que esses padrões eles se repetem e vão se repetir até o momento que a gente encontre a causa, cesse a causa, né? Atue na causa, age ali na causa para cessar esses efeitos. E lembrando, conhecimento é poder. Quanto mais a gente se autoconhece e entende essas partes de nós, coloca consciência nessas partes de nós e se liberta desses condicionamentos, mais livre, mais autêntico, mais expressivo a gente se torna. Fico por aqui hoje. Um grande beijo no teu coração. Te amo e até a próxima.